Damos 5 ferramentas da qualidade até agora, né? 5 ferramentas de controle, né? Ou ferramentas básicas da qualidade. Então, quais que nós estudamos? Ó, deixa eu pegar aqui, pegar a tela aqui que mostra todas. Ó, estudamos folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, ou SCA, ou espinha de peixe, 6M, né? Vamos agora para o diagrama para o fluxograma. Só lembrando bem, tá, gente? Esse diagrama de causa e efeito tem algumas literaturas que chama de 4M também. Por quê? Porque ao invés de aplicar os 6M's, né, de repente está aplicando um problema, em um problema de escritório, por exemplo, então aí não dá para utilizar os 6M's, não dá para utilizar o método meio ambiente, ou materiais e meio ambiente. Aí acaba usando 4M's apenas, tá? Então algumas literaturas trazem também como 4M. É válido isso, tá? Bom, fluxograma. Então vamos lá? Gente, o fluxograma é muito simples, é muito intuitivo, mas é uma ferramenta assim importantíssima, né? Até na indústria, né, sob o ponto de vista de compreensão dos processos. E vocês possivelmente, eu acredito, eu entendo, que vocês devam utilizar o fluxograma no TCC, né? Por quê? Porque o TCC de vocês tem que falar do processo que vocês estão atuando, né? Ou estão estudando. E aí no processo é importante descrever o processo aí a partir do fluxograma, tá bom? Então vamos lá. O que é um fluxograma? O fluxograma é também uma ferramenta da gestão da qualidade, porém a gestão da qualidade foi buscar essa ferramenta em outras ciências, né? O fluxograma, como se sabe, ele originalmente ele é utilizado na área de computação, na área de programação por blocos, né? Então o pessoal de TI usa muito o fluxograma para poder compreender como é que vai ser o sistema, quais as etapas do sistema, o que o sistema vai fazer, o que cada tela vai fazer, tá? Então o fluxograma originalmente é uma ferramenta utilizada na programação computacional e que nós na qualidade pegamos emprestado, né? Então o fluxograma são representações gráficas das etapas pelas quais passa um processo. Legal. É representar graficamente um processo. E aí ele fala tanto na programação computacional quanto na gestão da qualidade. Os fluxogramas permitem uma visão geral de como o processo opera, conduzindo a um rápido entendimento das características do funcionamento deste processo. Gente, é exatamente isso, né? O fluxograma tem esse objetivo, né? A partir de um desenho gráfico, né, esquemático do processo, a gente bate o olho, a gente entende como o processo funciona, tá bom? Então ele é muito importante porque ele ilustra graficamente como é um processo. O fluxograma empregam símbolos padrões, já bem conhecidos. Estes símbolos identificam operações básicas, como as operações de decisão, as secundárias, pontos de armazenamento, por exemplo, vou falar sobre isso já já, e as atividades que impactam sobre os processos, tais como controle de fluxo ou as inspeções. Situações naturais do contexto de operação, por exemplo, transporte de materiais, o fluxograma mostra isso também, bem como o início e o final do processo. Bom, aqui tem um fluxograma. Gente, vocês conseguem enxergar? Tá pequeno, não tá? Mas vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui ele. Eu vou exagerar aqui, ó. Eu vou colocar ele na tela toda. Tá? Até... acho que agora vai ficar melhor, né? Só que aí eu vou apagar aqui o que está por baixo, tá? Só pra gente projetar e vocês olharem e compreenderem
melhor esse fluxograma. Apaguei tudo para a gente poder ampliar. Bom, eu vou ampliar aqui, né? Como eu puxei ele aqui, eu dei uma certa descaracterizada nele, mas tudo bem, tá? Então vamos lá, olha só, ó, esse é o nosso fluxograma, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para poder apontar. Ó, esse nosso fluxograma, ele é o fluxograma, gente, daquele processo lá de construção de sofá, tá bom? Que a gente havia mencionado lá no diagrama de Chicago, né? Então, o processo inicia com a definição do produto. Ô, gente, esse início aqui, ó, início e término, né? Ele é opcional, tá? Você poderia ter começado o fluxograma já com a definição do produto, tá? Eu gosto assim, eu gosto de colocar início e fim, né? Então, início, definição do produto, né? A parte de engenharia, a parte de desenvolvimento, né? Depois, recebimento do material, ou seja, da matéria-prima, inspeção dessa matéria-prima. Olha que interessante, né? A gente falou lá no nosso exemplo de ausência de inspeção, né? Aqui esse processo, ele mostra a impressão, né? Ele mostra a inspeção, ele tem inspeção, né? Material foi aprovado na inspeção, se foi, continua o processo. Se não foi, ó, separar material não conforme, comunicar o fornecedor, e o fornecedor tem que trocar o material. Depois que ele trocar, volta de novo, recebe o material. Então perceba, gente, que aqui a gente tem uma decisão, tá? Vocês vão perceber que no fluxograma, toda decisão, o símbolo dela é um losango, né? Se acordou, se deu certo, continua. Se não acordou, se reprovou, né? Então volta o processo, tá? Então olha só, então a decisão ela sempre marca isso. Aprovou, ok, segue o processo. Não aprovou, tem que retrabalhar alguma coisa para depois voltar de novo, tá bom? Então o material foi aprovado, legal. Material aprovado. Uma vez o material aprovado, né? A matéria-prima vai para a montagem de ferramental na prensa. Legal. Montagem de ferramental na prensa. Legal. Terminou a montagem do ferramental na prensa, vai para o tryout de ferramenta, produto. Não vou me deter aqui a explicar o que é tryout, tá bom? Saiu do tryout, vai para a inspeção dimensional do produto. Produto foi aprovado? Sim, material será estampado, acaba o processo, né? Não foi aprovado, ele volta, é realizada uma regulagem no ajuste ferramental. Essa regulagem pode resultar no novo tryout ou não precisa, né? Ou viu que não dá para regular, separa o produto, né? E descarta o produto, ok? E finaliza, tá? Então, gente, esse fluxograma ele é muito interessante. O fluxograma, não esse em específico, mas o fluxograma de uma forma geral ele é muito interessante porque ele permite para a gente essa visão clara do processo, tá? A gente bate o olho, a gente entende como é que é o processo executado lá, um dos processos executados naquela fábrica de sofá. E aí, gente, rapidamente, muito importante, é isso aqui, né? Os símbolos dos processos. Quando a gente tem esse símbolo aqui, a gente chama de bilongo, né? É um bilongo, né? Esse bilongo, ele indica início ou fim de processo. Olha aqui, ó. Início de processo e fim de processo, tá bom? Esse cara aqui, esse retângulo, é uma atividade comum do processo. Tá vendo? Uma atividade comum do processo. Tá? Esse losango indica um ponto de tomada de decisão. É esse aqui, ó. Esse losango está um pouco exagerado porque eu estiquei a imagem, tá? Mas se a gente colocar ele na imagem padrão, ele não fica tão esticado assim.
Então, o losango, gente, é justamente isso, né? Um momento de decisão. A matéria-prima chegou, o material está aprovado ou não aprovado? O produto foi realizado, o material será estampado ou não será estampado? Tá? Então, é muito importante esse losango, porque ele indica um ponto de reflexão, um ponto de tomada de decisão. Tá bom? E essa seta indica a direção do fluxo, ou seja, é a seta aqui, é o caminho que o processo está tomando. Ok? Bom, aqui está um exemplo, né? Então, um exemplo gráfico, né? Mas o mais importante foi o que a gente viu aqui, né? Gente, vamos ver um exemplo? Claro que essa ferramenta, ela pode e deve ser aplicada na indústria para os nossos processos, né? Esse exemplo aqui é um exemplo da indústria, tá bom? Mas também pode ser aplicado na vida cotidiana, tá? E aqui nesse exemplo que eu quero fazer com vocês, rapidamente, eu quero aplicar na vida cotidiana. Eu quero que vocês me ajudem aqui. Ó, qual vai ser o processo que nós vamos criar o fluxograma aqui? Ó, o processo vai ser o seguinte: realizar uma prova no Instituto Federal. Tá? Vamos lembrar aí, né? Tem praticamente um ano que a gente não vai para a escola, né? Estamos em casa, né? Mas vamos lembrar? Como que é o processo para realizar uma prova no Instituto Federal? Então eu vou colocar aqui já no bilongo, ó, colocar início no bilongo e fim no bilongo, tá vendo? Tá? Coloquei início e fim. Então me ajudem lá. Como é que vocês realizam uma prova na escola, lá no Instituto Federal? Me ajudem, gente. Abre o microfone aí, por gentileza. Se manifestem. Primeiro pode ser a aula ou o estudo, né, professor? Tá, então assistir aula. Beleza? Beleza, assistir aula. Você pode, depois que assistir a aula, você pode revisar a aula ou não, concorda? Ó, eu vou Sim. colocar aqui, ó, assistir aulas, né? Porque não é só uma aula, né? Assistir as aulas. Tem gente que consegue fazer a prova só assistindo as aulas. Tem gente que não consegue, né? Então vamos colocar aqui, ó revisão do conteúdo. Beleza? Ó, só que aqui, né, gente, aqui na revisão do conteúdo, se ele assistir ou não assistir, dá na mesma, né? Concorda? Sim. Se ele assistir, ele vai. Peraí, deixa eu pensar uma situação aqui que a gente possa utilizar a revisão do conteúdo. Assistir a aula, revisão do conteúdo, né? E aqui, ó, vamos colocar como próxima etapa: tirar dúvidas com o professor. Beleza? Tirar dúvidas com o professor. Então, ó, se ele... A gente vai colocar um ponto de decisão aqui, tá? Ó, se ele assistir a aula, se ele revisar o conteúdo ou não, não vai interferir, tá? Ele pode diretamente, ó, ele pode diretamente tirar dúvidas com o professor também, tá bom? Então deixa eu fazer isso aqui, ó. Ele pode vir direto aqui. Tudo bem? Tá? Ele pode vir direto aqui, ó. Então ele tira dúvidas com o professor. Deixa eu alinhar isso aqui, peraí. As setinhas aqui a gente tem que fazer com cuidado, né? Então, na verdade, aqui, ó,
Aqui é sem seta, né? Aqui puxa para cá. Beleza, gente. Depois que tirou dúvidas com o professor, ó, então olha só. Ele assiste a aula, pode revisar o conteúdo. Se revisar o conteúdo, vai tirar dúvida do professor. Se não revisar, também vai tirar dúvida. Tá? Então acaba não interferindo. Beleza. Qual que é a próxima etapa? Qual que é realizar a próxima etapa, gente? Para fazer a prova. Realizar exercícios, professor, para Oi? memorizar. Realizar exercícios para memorizar. Mas será que não está dentro de revisar conteúdo? Pode ser. Vamos É, colocar aqui, ó, realizar exercícios. Beleza. Estamos desenhando o fluxo aí, né? O fluxograma desse processo. Beleza. Realizou o exercício. Vamos para a prova já então? Vamos para a prova? Então deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então realizou o exercício. Ó. Então vem aqui, mais uma etapa. Venho aqui, ó, vou colar isso aqui. Qual a próxima etapa? Realizar a prova. Fazer a prova. Senão fica realizar. Beleza, tá? O cara fez a prova. A próxima etapa agora, o professor vai corrigir a prova. Tá? Eu quero provocar aqui uma decisão, tá? Então, professor, ó, deixa eu colocar aqui, professor corrige a prova. Então vamos lá. Ó, professor corrige a prova. Beleza. Agora eu vou criar uma decisão, tá? Quando o professor corrige a prova, então eu vou criar uma decisão aqui, tá? Criar um bilongo aqui para a gente ter uma área de decisão, tá bom? Então vamos lá, ó. O senhor corrigiu a prova. Então, essa decisão vai ser o seguinte, ó. Aluno fez a correção da prova. Aluno tirou igual ou maior. Deixa eu ver aqui onde está o sinal de maior. Deixa eu escrever mesmo. Eu teria que inserir como símbolo. Tirou igual ou maior que 6. Aí é sempre bom. Uma coisa que eu esqueci lá em cima foi colocar o ponto de interrogação. Tá? É sempre bom no losango, né, que é decisão, a gente colocar ponto de interrogação. Né? Então deixa eu voltar lá. Ó, revisão de conteúdo. Tá. Então, ó, o aluno tirou mais que 6. Se sim,
Ó. Se sim, finaliza o processo. Ok? Sim. Ó, é o fim aqui. Ó. Tá? Ó, se não, o que nós vamos fazer? Trazer para cá. Ó. Se não, ele vai revisar a prova e conteúdo. Tá? Então ele vai revisar essa prova, vai revisar o conteúdo e vai fazer uma prova de recuperação, tá? Então, ó, aqui é não, né? Então vai fazer essa prova de recuperação. E aí ele volta aqui, ó. Então vai fazer, ó, vai fazer essa prova, vai fazer de novo a prova, ó. Então ele vem para cá. Vem para cá e vai refazer novamente essa prova. Beleza? Então, olha só como ficou o nosso fluxograma. Realizar a prova no Instituto Federal. Então, deixa eu dar um zoom aqui para caber. Nossa, ficou... É. Ó, então, vamos lá. Assim ficou, né? Ó. Assim ficou. O que acontece? Inicia o processo, assiste às aulas, revisa conteúdo. Se revisar, vai tirar dúvida com o professor. Se não revisar, também vai tirar dúvida com o professor, tá? Tirou dúvida com... De repente até, viu gente, aqui então, se fosse o caso, a gente poderia até nem colocar com um losango, porque sim ou não dá na mesma, poderia ser com retângulo também direto, tá? Legal. Revisou o conteúdo ou não revisou, tá? Vai tirar dúvida com o professor. Tirou dúvida com o professor, vai realizar os exercícios, realizou os exercícios, vai fazer prova. O professor corrige a prova, se o aluno tirar a nota igual ou maior que 6, ok? Finaliza o processo. Se ele não tirar, ele tem que revisar a prova e o conteúdo, tá? E vai novamente fazer a prova. Tá? Beleza, gente? Então, olha, o fluxograma é uma ferramenta bem simples, bem elementar, mas muito importante aí pra gente nos nossos processos, tá? Então, voltando na atividade que eu vou passar para vocês hoje, o o que ela pede aqui, ó? Ela pede simplesmente, ó, dê uma olhada. Novamente, ó, é o segundo exercício da atividade, né? Observe algum processo no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Que seja um processo diferente do primeiro que você colocou lá, ou pode ser igual, fica a seu critério, tá? E estabeleça um fluxograma para este processo. Você vai colocar um fluxograma, onde você vai listar, né, a partir do fluxograma, a utilização dos símbolos, né, início de processo, esse retângulo aqui, atividade a ser executada, e o losango é tomada de decisão, e a seta, indicação de direção de fluxo. Tá bom? Bom, gente, então essa é a atividade 4 que está descrita aqui, tá? Então, olha, essa atividade 4 já está aqui, no Ishikawa e fluxograma, vocês devem entregar até na outra quarta-feira, tá? Então, hoje nós vamos começar o estudo da 7ª e última ferramenta básica da qualidade, ou ferramenta de controle, que é o que nós chamamos de gráfico de controle. Gente, essa ferramenta, ela não é difícil, ok?
mas ela é densa, ela é trabalhosa, tá? Então, até por isso que nós vamos dividi-la, até por isso nós vamos dividi-la em duas aulas, tá certo? Bom, nós começamos a aula tarde em função dessa restrição que nós tivemos, né? Dessa dificuldade tecnológica que eu tive. Então, ó, combinando com vocês aqui, eu vou levar. Normalmente a gente leva a aula até 21h30, 9h30, né? Nós começamos a aula hoje meia hora atrasado, então eu não vou levar a aula até 22 horas, não, tá? Então devo levar no máximo até 21h45, tá? Até 9h45. No máximo, legal? Bom, gente, então é o seguinte, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de gráfico de controle. Então vamos lá. Gráfico de controle. Esses gráficos foram desenvolvidos pelo engenheiro americano Walter Andrew Schwartz. Então, esse cara nasceu lá em 1881, né? E morreu em 1967, tá? Então, um pouco mais que 54 anos, praticamente, né? Bom, gente, esse cara, Schwartz, ele é um daqueles gurus da qualidade que nós estudamos lá nas primeiras aulas de qualidade, tá? Então, ele foi um cara que contribuiu bastante aí para a evolução e aplicação dos conceitos de qualidade, tá? Então, ele é um dos gurus, ele figura como um dos gurus aí da qualidade, tá? Então, essa ferramenta introduziu as bases qualitativas para avaliação da qualidade e marcou o uso da estatística como instrumento básico da avaliação do nível de qualidade nos processos. Nota que isso ocorreu apenas no início do século XX. Gente, essa ferramenta ela é muito, muito, muito importante porque ela é a base de toda a estatística no controle de processo. Tá? Ela é a base do CEP, Controle Estatístico do Processo. Ela é a base do Seis Sigma, né? que é o PPP, né? Partes por milhão. Né? Então, esse conceito de gráfico de controle ele é importantíssimo sob o ponto de vista de controle estatístico do processo. É claro que o que nós vamos ver aqui nessas duas aulas, nessas 2h30, se muito, né, que nós vamos ter aí de conteúdo sobre o CEP, o que nós vamos ver aqui, gente, é muito, 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 muito elementar mesmo, tá bom? Como eu disse a vocês, é o básico do básico do básico, tá bom? Mas é importante que o técnico mecânico ele tenha esse conhecimento básico, tá? Esse conhecimento elementar o técnico mecânico tem que ter, tá? E vocês terão que a gente vai trabalhar esse conceito nessas 2 horas e pouquinho, e vocês irão também fazer uma atividade que vai fixar o conhecimento, tá bom? Bom, então é importante o CEP, né, o gráfico de controle. Por quê? Porque ele dá origem ao CEP, ele dá origem ao controle estatístico dos processos, não somente na área industrial, mas em qualquer processo que a gente queira tratar estatisticamente. Então, a ferramenta básica desse desenvolvimento foi o conjunto dos gráficos de controle. Exatamente. Né? Nós vamos ver 2 desses gráficos de controle nas nossas aulas. Tá? Nós vamos ver um gráfico de controle pela média e vamos ver um gráfico de controle pela amplitude. Tá? A área introduzida para esta aplicação foi o controle estatístico do processo. Exatamente. Então, o controle estatístico do processo, CEP, é a área onde estão alocadas ou está residida toda essa análise estatística de um processo, no nosso caso aqui na área industrial, né, um processo industrial, tá bom? Bom, aí tem um conceito bem interessante, é assim, né, gente? Qualquer tipo de processo apresenta algum tipo de variação. Eu já falei, acho que já falei isso com vocês. Se eu não falei, deixa eu repetir. Então, quem conhece usinagem, trabalha com usinagem, vai entender de forma mais precisa o que eu vou dizer. Se a gente tem que tornear um eixo com 50 milímetros de diâmetro, né?
Minha pergunta é o seguinte: é possível usinar esse eixo 50,000, 50 milímetros cravado? O que vocês acham? É possível isso? Não. Não, né, Fernando? Por que será? Por que será, Fernando? Você tem alguma ideia? Sempre varia alguns centésimos, alguns décimos. Isso, exatamente. Agora, outro, além do Fernando. Essa variação natural de um processo, ela pode ser expressa, ela está presente em quais características? Onde que a gente percebe essa variação do processo? Deixa eu melhorar a pergunta. Nós temos três atores no processo de usinagem, né, nesse caso aí. Pelo menos três atores. É o operador, o equipamento e os parâmetros, né? Os parâmetros de usinagem, né? Os parâmetros de corte, né? Os parâmetros de usinagem de uma forma geral, né? Então, um desses três atores vão falhar no processo, né? Para que o processo não saia 100%, ou 50,000, um desses três atores vão falhar. Ou o operador, ou o equipamento, ou os parâmetros, né? Ou os variáveis do teste. Alguém pode me dar um exemplo disso? Esse Fernando, que já deu sua cota de contribuição? Quem pode me sugerir aí? Ninguém? Ninguém tem ideia, gente? Fernando, pode você mesmo, então. Vamos lá. Tem o desgaste do equipamento, o operador pode não ter, caso do CNC, ter zerado a ferramenta no distanciamento certo. Aí vai depender da tolerância. Então, desgaste de ferramenta. Desgaste de ferramenta, exatamente. Quem foi que falou aí, além do Fernando? Foi o Pedro. Isso. Ô, gente, é exatamente isso, né? Nenhum processo, ele é sempre... Tô falando, um dos problemas são desgaste de ferramenta. Vocês estão me ouvindo? Um dos principais, né? Você vai usando as ferramentas, ela vai desgastar, somente ferramenta de conta. Perfeito, Pedro, perfeito. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Estamos sim. Então vou prosseguir. Perfeito, vou prosseguir então. Então, gente, o que acontece? Nenhum processo ele ocorre 100%. Por quê? Olha só a informação que o nosso material aqui traz, uma informação muito, muito importante. Olha só o que ele diz, né? O nosso processo não acontecerá 100%. Por quê? Porque todo processo apresenta algum tipo de variação. Foi o que o Pedro, foi o que o Fernando disse aí. E essa variação pode ocorrer por diferentes razões, né? E as causas dessas variações, isso é importante agora, gente. As causas dessas variações podem ser causas especiais ou podem ser causas comuns. Esse conceito é muito importante, tá? Causa especial é uma causa que torna o processo instável, fora de controle, né? Quem trabalha na indústria vai entender a linguagem. A peça está morta, mata a peça, ok? Né? E essas causas especiais, gente, elas são provocadas por acontecimentos bem específicos, né? E claramente identificável. Por exemplo, o mau acabamento superficial de uma peça torneada. O que pode ser uma causa especial? A perda do gume cortante ou da haste ou da aresta cortante da ferramenta. Ou se não, a quebra da região de corte da ferramenta durante a usinagem. Então, isso é uma causa especial, o processo sai fora de controle. Ok? Um processo fora de controle é um processo instável, né? E
E um processo instável é todo aquele que não tem controle, devido à utilização incorreta de equipamentos, né? Erro dos operadores, uso de matérias-primas inadequadas, enfim, né? Então, gente, uma causa especial, ela torna o processo totalmente instável, totalmente fora de controle, né? Totalmente sem qualquer tipo de controle de processo. Foge desse controle, tá bom? Já as causas comuns, olha só, causas especiais que provocam um processo instável e causa comum. Causa comum, gente, são aquelas causas rotineiras que não caracterizam um processo fora de controle. Pelo contrário, né, caracteriza um processo estável, um processo sob controle. Tá bom? E essas causas, elas são intrínsecas ao próprio processo. Estarão sempre presentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. A forma como a máquina está fixada no chão. Isso já pode ser uma fonte de erro. Só que isso não é uma causa especial. Isso não torna o processo sob controle. Se eu usinar o eixo lá com 50, não vai sair 50,000, mas vai sair 50,003. Tá bom, atende. Agora, de repente, não saiu 50,00, por quê? Porque a máquina não está completamente nivelada, não está corretamente, não está 100% fixada no piso. Ou um outro exemplo, né? Se o meu instrumento de medição, né, ele não está confiável, ou se eu faço a leitura errada, né, erro lá centésimos, isso é uma causa comum. Quer dizer, não altera o processo, não torna o processo fora de controle, mas é uma causa que vai estar sempre presente no processo e evita que o processo seja 100%, ou seja, perfeito, né? Porque é até ideal, perfeito é ideal, ok? Então, gente, olha só, uma causa especial torna o processo fora de controle. Uma causa comum, né, mantém o processo sob controle, agora é claro que com variações. Tudo bem? Olha esse exemplo aqui, gente. Olha só que bacana. Esse exemplo aqui de cima, ele mostra as dimensões de uma determinada medida. Pode ser um diâmetro, por exemplo. Pode ser aquele diâmetro de 50 que nós falamos que nós vamos usinar. A gente mede, né, uma peça, ok? Mede outra, ok? Mede outra, ok? Mede outra, ok? E vai medindo, né? Essas dimensões, gente, elas não são exatamente iguais, mas elas são muito próximas, ok? Por que elas não são 100% iguais? Porque o nosso processo não é perfeito, mas as variações que ela apresenta estão sob controle, ok? Não torna o processo sob controle. Então, essa causa aqui de variação é uma causa comum, ok? Já essa figura de baixo aqui, ó, olha o pico aqui, olha a elevação que apresenta essa medição aqui. Então, mediu aqui, tá beleza. Opa, mediu aqui, tá muito fora. Mediu aqui, tá beleza. Mediu aqui, tá um pouquinho fora. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, aqui a gente tem uma causa especial que está, com certeza, comprometendo o processo e tornando o processo fora de controle. Tudo bem? Tá claro, gente, a diferença entre causa especial e causa comum? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Posso? Sim. Nada vai sair perfeito completamente, dependendo das situações. Sem dúvida, é isso mesmo. Aliás, nada é perfeito, não é só no universo da gestão industrial, né? É no universo, Em na geral, vida, né? Isso é verdade. Para a vida, né? Não tem nada perfeito. Aliás, o perfeito é o utópico, né? Quem pensa em perfeição em todos os sentidos vai viver numa utopia, porque não é possível,
né? O que importa é viés de alta, né? Viés de perfeição, tendendo à perfeição. Aliás, em controle de processo a gente fala sobre isso. É o processo tendendo, caminhando a capabilidade. Vamos falar sobre isso na aula que vem. Caminhando à perfeição, mas perfeição não é possível. Bom, aí ele dá um exemplo assim, né, gente? Que o objetivo do gráfico de controle, que nós vamos construir hoje, é de manter o controle de um processo através do acompanhamento do comportamento de uma ou várias medidas importantes. Então, olha que bacana, gente. A gente precisa somente fazer o controle de processo numa peça toda, né? Uma peça como um todo, não. O controle de processo, ele pode ser realizado em uma variável. Aliás, isso que é a grande sacada do controle estatístico de processo. Eu controlo uma variável. E essa variável controlada pode ser esse caso que a gente está citando desde o começo da aula, né? Um diâmetro torneado, ok? Pontualmente, eu vou fazer o controle dessa variável do processo. Pode ser o tempo de atendimento. Opa, estou saindo aqui fora da área industrial. Pode ser, por exemplo, numa empresa de telemarketing, né? Que o supervisor lá faça um controle estatístico do tempo de chamada, do tempo de atendimento. Ok? Pode ser, gente, um controle estatístico das vendas diárias numa região. Então, uma empresa comercial que revende algum produto faz esse controle estatístico do processo das vendas diárias de uma região, para verificar se o processo está sob ou fora de controle. Tá bom? Então, gente, o conceito de controle estatístico do processo, embora ele é muito aderente à aplicação na área industrial, ele não é uma ferramenta específica da área industrial, ok? Então, ele não é uma ferramenta específica da área industrial. Ele pode ser aplicado e deve ser aplicado a muitas áreas do conhecimento, tá bom? Prosseguindo. Olha esse exemplo aqui, gente. Olha o exemplo de carta de controle. Primeiro que nós temos aqui dois tipos de cartas, ok? Nós temos uma carta aqui que chama carta das médias. Daqui a pouco vocês vão entender isso melhor. E nós temos uma outra carta aqui que nós chamamos de carta das dispersões. Beleza? Dois tipos de carta. Carta das médias, carta das dispersões. Ok? Bom, a gente vai detalhar já o que é isso, cada uma dessas cartas. O que eu quero que vocês notem é aqui que na carta das médias, nós temos aqui os valores encontrados. Então, vamos pensar naquele diâmetro lá de 50 milímetros, tá? Ó, 50 milímetros é esse diâmetro aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa linha aqui do meio. 50 milímetros de diâmetro. Essa linha do meio. Tá? E aí, a gente começou a medir as peças, aí deu 50,01, 50,02, 50,01, 50,02, 50,01. Opa, deu abaixo. 49,98, 49,97, 49,95, 49,99. Né? Então, percebam que as dimensões ficaram em torno da média de 50, mas oscilaram um pouquinho. E aí, a grande sacada da carta de controle, pela média, ó, que aqui vem o valor médio. Aí a gente tem aqui o que a gente chama de limite superior de controle e limite inferior de controle. Perceba que os dados estão entre esses limites, né? Estão entre esses limites aqui, entre o limite inferior de controle e o limite superior de controle. E ainda pode ter na peça o que a gente chama de limite de tolerância, né? Que quem trabalha com usinagem tem hábito de observar isso nos desenhos. 50 milímetros, mais ou menos 2 centésimos, né? Então, o gráfico também a gente pode trazer, além dos limites de controle, tanto superior quanto inferior, a gente pode trazer também as tolerâncias no seu limite superior e no seu limite inferior. Ok? Então, essa é a interpretação desse gráfico.
E o gráfico de dispersão? Já já vou falar sobre os dois mais detalhadamente. É o mesmo conceito. A gente tem aqui uma medida média, o valor médio, que pode ser 50,000 mesmo, ok? E a gente tem, ó, limite superior de controle e limite inferior de controle, ok? Lembrando bem que esses limites, né, eles podem ser calculados. É o que nós vamos ver já já, tá bom? Então, dessa tela, o que é importante vocês fixarem? Que nós temos dois tipos de gráfico de controle. Ou nós temos dois tipos de carta de controle. Uma carta de controle pela média e uma carta de controle pela dispersão. Tá bom? O que vocês acham, gente? Esse processo está sob controle? Dá uma olhada aí. O que vocês acham? Tá muito não. Tá muito não? Por que não? Tá bem variado. É? Quem está falando? É o Guilherme. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme, só que é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Você está vendo aqui 12,50? Sim. Ele é o último valor, não é isso? O valor mais alto, não é? Aham. Então, esse cara aqui é o limite superior de controle. Beleza? Tá. Se passar por ele. Não, deixa pra lá. Pode falar, pode falar. Não, melhor você terminar a explicação, depois eu tiro as conclusões. E aqui embaixo, ó, é o limite inferior de controle. E aqui no meio é o valor médio. Então, eu pergunto para você, Guilherme, e para os demais. Todos os dados que foram coletados aqui, imagine que fosse o diâmetro da peça. Todos os dados do diâmetro da peça lá que foram medidos, não ficaram em torno da média? A média aqui é 12,25. Algum valor ficou fora dos limites? Tá? Não, acabou não passando nem no mínimo nem no máximo. Não. Então, se ficou dentro dessa variação, desse range, né? Range do inglês é amplitude, né? Se ficou dentro desse range, dessa amplitude, então o processo está sob controle. Percebeu? Então, se os dados coletados estão entre o valor superior de controle e entre o valor inferior de controle, é claro que esses dados aqui, eles demonstram que o processo está sob controle. Beleza? Beleza. Tá claro, gente? Bom, vamos praticar, gente, isso? Vamos praticar? Bom, olha, se nós estivéssemos em sala de aula, eu faria na lousa, né? Mas como nós estamos aqui remoto, eu vou usar o Excel para visualização. Volto a repetir. Quem não sabe usar o Excel, não tem problema. Faz na mão as contas. Tá bom? Então, gente, eu vou fazer um exemplo junto com vocês. Qual que é o exemplo que eu quero fazer junto com vocês? O exemplo que eu quero fazer junto com vocês, ele está no livro, né, desse Brassard, de 1992. Então, é um exemplo bem antigo aí, né? Um exemplo que a gente vê em muitos livros didáticos, aí quando fala de CEP. Então, não estou inventando nada, tá? Estou pegando um exemplo que é muito comum na literatura. Qual que é o problema? E aí eu mostro para vocês que o CEP ele cabe também em outro processo que não seja um processo industrial. Então, qual que é o exemplo aqui? O exemplo é o seguinte. Nós vamos analisar o deslocamento de uma pessoa para o seu trabalho durante 10 semanas. Beleza? Então, olha só. Ó, aqui é a coluna. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, semana 9, semana 10. Nós vamos avaliar esse deslocamento, tá? E esse deslocamento, aqui não fala se é de carro, se é a pé, se é de bicicleta, tá? Essa informação a gente não tem, ok? O que a gente sabe é o seguinte, que foi coletados os dados durante 10 semanas, tá, do deslocamento dessa pessoa ao trabalho. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias na semana, na primeira semana,
segunda, terça, quarta, quinta e sexta da segunda semana, e assim sucessivamente. Vou lá para o Excel, vou transportar essa tabela para o nosso Excel. Tá vendo? Vocês estão vendo o Excel, gente? Estão vendo? Sim, professor. Então, a tabela está aqui. A tabela está aqui, ok? E eu transportei, ela está aqui como imagem, né? Eu transportei todos os dados para cá, tá vendo? Ó, primeira semana, 55, 75, 65, 80 e 80. Tudo bem? Ó, então transportei dados aqui para as 10 semanas. Tá legal? Bom, o que nós queremos, gente? Nós queremos identificar se esse processo está sob controle, né? Chamando processo, porque processo é um conjunto de etapas repetitivas, progressivas, que tem como objetivo a geração de serviço. Tá bom? Isso aqui é um processo. Né? Vamos supor que o cara vá a pé. Todo dia pela manhã ele sai de casa, normalmente faz o mesmo roteiro, até chegar à empresa. Então é um processo, ok? Então eu quero avaliar se esse processo, que é o deslocamento de uma pessoa até o seu local de trabalho, durante 10 semanas, após ter sido coletados os tempos, os dados, se esse processo está sob controle. Ok? Então, vamos lá. Bom, para a gente verificar isso, a gente tem que aplicar algumas fórmulas, tem que fazer conta, gente. Não tem jeito, né? Gestão de processos tem que fazer conta. Olha só as fórmulas que nós vamos ter que usar. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem com maior clareza. Tá bom? Eu vou até ampliar a figura aqui. Ó. Vou até colocar tela cheia, tá? Bom, está aqui tela cheia. Então, eu vou projetar para vocês. Olha só, gente. Ó, olhem as fórmulas que nós vamos utilizar. Tá bom? Então, nós vamos calcular para construir duas cartas de controle. Uma carta de controle pela média e outra carta de controle pelas amplitudes. Ok? Pelas médias, nós vamos utilizar 3 fórmulas, conforme está aqui descrita. Pelas amplitudes, também vamos utilizar 3 fórmulas, conforme está aqui descrito. Tá bom? Então, vamos voltar de novo lá para o Excel, porque essas fórmulas eu copiei lá para o Excel. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos gerar a carta pelas médias. Ok? Bom, pelas médias, são essas 3 fórmulas aqui. Né? O que ele diz aqui, gente? Ó, esse x barra, né? X barra barra é igual a x1, x barra 1 mais x barra 2 mais x barra 3, x barra 4, x barra 5, quantos tiverem, e dividido pelo número de dados que tiver. Esse x barra é média. E esse x barra barra é média das médias. Deixa eu explicar isso para vocês aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o x barra, que é a média. Tá? Eu não consigo incluir a barra aqui, então eu vou colocar, escrever aqui do lado, ó, x barra, tá bom? Então, o x barra, ele é a média de cada amostra. Quantas amostras nós temos aqui, gente? Quantas amostras? Ó, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas. Então, nós temos, gente, 10 amostras. Ok? Por quê? Porque temos 10 semanas. Ok? 10 semanas que foram coletados dados. Então,
esse X barra, que é a média de cada amostra, vai ser a média de cada semana. Então, quem não tem o Excel, o que tem que fazer? Na primeira semana, vai pegar o deslocamento, o tempo que levou para deslocar na segunda, mais o tempo que deslocou na terça, mais o tempo que deslocou na quarta, mais o tempo que deslocou na quinta, mais o tempo que deslocou na sexta, e calcular a média. Somar tudo isso e dividir por 5. Fazer isso na mão, na calculadora. Eu aqui, como estou no Excel, tá, vou usar, e como o objetivo aqui não é aprender a calcular, porque vocês sabem, né, o objetivo é aprender a carta de controle, então calculo a média aqui. Ó. Então calculei a média, né? Então a média de deslocamento nessa semana foi de 59. Ok? Gente, só deixa eu dar uma dica para vocês. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é o que a gente chama de algarismo significativo. Tá? Olha só, os dados que nós estamos entrando aqui, os dados de tempos em cada dia da semana, eles são dados em minutos, né? Minutos cheios. Quando eu calculo a média, quer dizer, eu estou trabalhando com esses dados. Eu, obrigatoriamente, tenho que deixar esses dados mais precisos que os dados de entrada. Ou seja, os dados de entrada eram números inteiros. Então, o X barra, a média, vai ter que ficar mais precisa. Então, quer dizer, eu vou ter que trabalhar com uma casa decimal. Então, olha lá, ó, ponho mais uma casa decimal. Então, dá 59,3. Então, quando vocês estiverem fazendo o exercício de vocês, vocês têm que considerar isso. Eu estou calculando a média de números inteiros. Então, para ser mais preciso, eu coloco uma casa decimal. Ok? Beleza. Aí, gente, eu faço isso para todas as outras semanas, até a 10ª semana. Tá? Eu, aqui no Excel, eu tenho um recurso, né, que eu simplesmente puxo aqui, ó, e ele, ó, ele vai me dar aqui o valor, tá vendo? Voltando a repetir, quem não sabe utilizar o Excel, constrói essa tabela no sulfite, numa folha de caderno e faz os cálculos. Tá vendo? Então, estou calculando aqui todas as médias, com uma casa decimal. Ok? Bom, só que é o seguinte, né, gente? A fórmula diz que nós temos que calcular o X barra barra. Né? Deixa eu até trazer para cá, ó, do lado. A fórmula diz que a gente tem que calcular o X barra barra. Então, olha só, cada um desses caras aqui é o X barra, ou seja, é a média dos deslocamentos na amostra, na semana. Para calcular o X barra barra, o que tem que fazer? Eu tenho que fazer a média do X barra. Ou seja, o X barra barra é a média das médias. Então, como eu tenho a média dos deslocamentos na semana, agora eu calculo aqui o X barra barra, que é a média das médias. Então, é só eu pedir aqui de novo, média, quem não tem o Excel, soma todos esses valores, né? Soma todos os valores e divide por 10. Então, olha só, ó, o que eu fiz aqui, ó, eu calculei a média desses 10 valores. Então, deu 61,3. Olha que interessante, então, né? Nós temos o X barra, que é a média do deslocamento na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Nas 10 amostras, ou seja, nas 10 semanas. E aí depois eu tenho a média das médias. Ou seja, eu tenho a média de todas as médias, a média do deslocamento total. Ok? Tudo bem, gente? Tá claro isso? Posso prosseguir? Eu não estou conseguindo ver o chat. Tem alguma pergunta no chat? Não? Posso? Pode prosseguir, por enquanto. Beleza. Bom, aí, gente, o que a fórmula traz para a gente? Ó? Nós já calculamos o X barra aqui, que a fórmula pediu. Ó. Já está aqui, 63,1. Tá? Posso até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para facilitar, tá? Na verdade, ó, vou colocar aqui do lado. Ó. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o X barra barra. É isso? Esse cara na verdade, a média das médias. Tá?
o X barra barra. Tá? Bom, aí nós temos que calcular, gente, o LSC, que é o limite superior de controle, e temos que calcular o LIC, que é o limite inferior de controle. E aí, o que ele diz? Para calcular o LSC e o LIC, o limite superior de controle e o limite inferior de controle, nós temos que ter o X barra barra, nós já temos, ó, 63,1, mas a gente tem que ter aqui um tal de A2, tá vendo? Uma variável A2. E depois o R barra. Bom, essa variável A2 a gente tem. Então, vou voltar lá na apresentação. Ó. Olha só essa tabela aqui. Isso aqui é tabelado, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma canetinha para destacar para vocês. Então, olha só, gente. Olha só. Essa é a tabela pelo tamanho da amostra. Ô, gente, quantos elementos nós temos dentro de cada amostra? Vamos dar uma olhada de novo? Olha só, olha no Excel. Nós temos 10 amostras, semana 1 até semana 10. Só que dentro de cada amostra, quantos elementos nós temos? Quantos dias na semana? 5, né, gente? 5. Isso, ou seja, de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, olha só. Então, esse cara aqui, esse tamanho da amostra, N minúsculo, vai ser 5. Então, olha que interessante. Ó. Para o número 5 de N, de tamanho de amostra, nós vamos ter o A2. Nós vamos ter o A2 057, o D3, deixa eu ampliar aqui, senão a gente não vê. Ó, para o tamanho 5 de D3, 0 e um D4, 215. Vamos ver? Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, um A2, 057, 0577, um D3, 0 e um D4, 2,114. Professor, o que são essas variáveis? O que é A2, o que é D3, o que é D4? Ô, gente, são parâmetros de controle, tá? A gente não vai detalhar aqui porque precisaria um estudo mais aprofundado aí do CEP, tá? Mas são variáveis de controle de processo, então elas têm que aparecer, tá bom? E a vantagem nossa é que elas são tabeladas, ok? Bom, então, olha, nós já temos aqui, para calcular o LSC, nós já temos o A2, tá? Ó, o A2 é 0,577, pelo nosso N, que é igual a 5, número de elementos da amostra, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, em todas as semanas, são coletados os tempos de segunda a sexta, tá? Bom, o que nós vamos precisar agora, então? Do R barra. Gente, o que é o R? A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. A diferença absoluta, sem se preocupar com o sinal. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês, de 55, 75, 65, 80 e 80, qual que é o maior valor dessa amostra? Pode responder, gente. Seria 80? 80. Qual que é o menor? Qual que é o menor valor? 55. 55. Então, o que a gente faz aqui? 80 menos 55 dá quanto? 25. Então, a amplitude aí é 25. Então, se a gente estivesse fazendo na mão, teria que olhar, né,
um por um aqui para ver qual que é o maior, qual que é o menor e subtrair, que vai dar o x barra, ou seja, a amplitude. Eu, como estou usando Excel, eu vou usar aqui um macetezinho, tá bom, gente? Ok? Aí eu vou usar um macetezinho, vou pedir para ele me dizer qual que é o maior número aqui, subtrair do menor. Tá? Isso aqui é recurso de Excel, tá? Então, volta a dizer, quem não sabe, não tem nenhum problema, faz na mão. Tá? Beleza, tá vendo? Ó? Chegou lá no 25, tá? E aí eu faço isso para todas as semanas. Ok? Faço isso para todas as semanas, ó. E aí ele vai me dar aí a amplitude de cada amostra. Beleza, gente? Então quer dizer, ó, agora nós já temos o x barra, temos o x barra e temos o r barra. Ou seja, a gente já tem a média da amostra, a média da média das amostras, ok? E temos a amplitude média, tá? Para cada amostra. Tá legal? Então tá bacana. Já temos os dados todos, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer as contas, fazer os cálculos, né? Bom, então olha só. Volto a dizer, quem não tem o Excel faz na calculadora, faz na mão, né? Eu aqui vou utilizar o Excel. O que ele diz aqui, ó? Qual que é? Eu já sei que o x barra ó, é 63,5. Ok? O que eu quero agora? Eu quero calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Beleza? É isso que eu vou fazer, ó. Então, poderia fazer na mão se não tivesse o Excel, mas como tem Excel, eu vou fazer aqui no Excel. Quem que é o limite superior de controle aqui? É o x barra. Então, esse cara aqui, ó, 63,1 mais, aqui, ó, mais quem? Mais o A2. Quem que é o A2? O A2 está aqui, ó, 0,577. Vezes quem? Vezes o R barra. Ok? Vezes o R barra. Né? E aí, né, gente? E aí, esse R barra, a gente, só uma correção aqui. Na verdade, desculpa, ó, esse aqui é o R, esse aqui é o R, beleza? É o R comum, tá? O R comum, amplitude. E esse aqui, ó, que eu vou calcular agora, é o R barra. O que é o R barra? É o mesmo conceito do X barra, né? É a média dos R's, tá? Então, deixa eu calcular ele aqui. Então, olha só. Ó. Então, eu peguei, ó, eu tenho aqui a amplitude para cada amostra, e agora aqui eu tenho a amplitude média, tá? Ou R barra. Tá bom? Bom, então, voltando lá. Ó. Então, quem vai ser o limite superior de controle? Vai ser o x barra, média, tá aqui, mais quem? Mais o A2, que está aqui, é o 0,577, vezes quem? Vezes o R barra, que é a amplitude média, ó, que está aqui, o 36. Ok? Feito isso, dou Enter. Ó, presta atenção agora. Por quê? Porque eu trabalho com duas casas aqui. Eu trabalho com duas casas aqui, por quê? Porque eu estou utilizando, como referência o X barra. O X barra tem uma casa. E eu quero algo mais preciso, né? Então, por isso, eu busco duas casas. É até recomendado que aqui, ó, no X barra, eu trabalhe com duas casas, tá? E no R barra com apenas uma. Tá? Então, esse cuidado de precisão com a casa a gente precisa ter. Tá bom? Bom, esse é o limite superior de controle. Agora eu vou calcular o limite inferior de controle. Beleza? Como é que eu faço? A fórmula é basicamente a mesma. Olha aqui, ó.
Então, a fórmula é muito parecida, né? É o limite inferior de controle, que é igual ao x barra barra, só que ao invés de mais A2 vezes R, é menos A2 vezes R. Então, o que eu vou fazer? Igual, né, ao x barra barra, ok? Não é mais agora, é menos. Menos quem? Menos o A2, que é esse cara aqui, 0,577, vezes quem? Vezes o R barra, né? Amplitude média. Ok? Fechei, dou enter. Então, olha só, gente. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o limite superior de controle, 83,6, e o limite inferior de controle, 42,31. Tá certo? Bom, o que eu posso trabalhar? Eu tenho que construir um gráfico, ok? E aí, gente, esse gráfico você pode construir na mão, você pode construir no Excel, se você souber. Eu vou construir aqui no Excel para poder facilitar, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico de controle. Eu quero controlar esse gráfico pelas médias, tá? O controle pelas médias. Então, deixa eu descer aqui, que eu quero abrir um espaço aqui para o gráfico, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou pegar... Tá? Gente, o objetivo não é ensinar Excel, tá? Não vou ensinar como é que faz o gráfico no Excel, tá? Volto a dizer para vocês, se eu estivesse na sala de aula, eu faria na lousa esse gráfico. Mas como a gente está online, eu vou fazer aqui no Excel. Minha expectativa não é que vocês façam gráfico no Excel, não, tá? O objetivo da aula não é esse. Mas para visualização aqui, eu vou fazer no Excel, tá? Bom, então olha só. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse cara aqui é o meu limite superior de controle, que é o 83 e 86. Ok? E esse cara aqui, 42 e 31, é o meu limite inferior de controle. Tá? Eu vou copiar esses dados aqui para que eu possa fazer o gráfico. Bom, aí o gráfico, tá? Não vou detalhar o gráfico, porque, como disse para vocês, o objetivo não é fazer gráfico, né? Tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou selecionar aqui. Vou selecionar, né, as médias, que é o que interessa, né? E vou pedir aqui um gráfico. Tá? Inicialmente eu vou pedir um gráfico aqui. Volto a dizer, não precisa se preocupar, tá bom? Porque quem sabe fazer gráfico, faça. Quem não sabe, faz na mão mesmo, tá? Deixa eu alterar o tipo de gráfico aqui para facilitar a visualização. Ok? Então, esse é o gráfico aqui. Vou colocar o valor de cada ponto. Acho que isso é importante, né? E aí, esse gráfico aqui é o gráfico, tá? É o nosso gráfico de controle, nossa carta de controle, pela média. Tá? Trabalhamos com a média dos dados, né? Com a média dos deslocamentos. Tá bom? Deixa eu verificar aqui. Eu vou adicionar a média aqui meio 63,08. Tá? Para a gente incluir isso legal no gráfico. Tá?
Então, olha só, eu vou trazer esse cara aqui também. Legal. Bom, gente, então olha só. Então nós estamos criando o gráfico, né? Nós estamos criando o gráfico pela média. Então aqui já está a média de cada amostra, né? Ó, 59,3 está aqui, 60,3 está aqui, 63,8 da terceira semana e assim sucessivamente. Agora eu vou adicionar o limite superior de controle, o limite inferior e a média, tá bom? Tá? Se fosse na mão, a gente construiria direitinho. Tá? Então aqui eu vou utilizar um recurso do Excel, onde eu vou inserir aqui. Então, vou inserir aqui o limite superior de controle. Ok, vou inserir um outro aqui também, que é o limite inferior de controle. Opa, está errado. É o 42, que é o inferior. E vou inserir aqui também a média das amostras, né? Ou a média das médias, né? O x barra, que é essa aqui. É isso? Não, de baixo. 63,08. Beleza. Gente, então olha só o nosso gráfico de controle. Então, eu vou ampliar aqui para vocês darem uma olhada. Então, esse gráfico de controle nosso é o gráfico de controle pela média, né? Aí, é claro, a gente poderia melhorar aqui, escrever aqui, né? Limite superior de controle, poderia escrever aqui limite inferior de controle, poderia escrever aqui média das médias, né? Ou x barra, né? Então, olhando para esse gráfico, eu pergunto para vocês, olhando para esse gráfico, pela média, esse processo está sob controle ou está fora de controle? O que vocês acham? Está sob controle. Sob controle, é isso? Por quê? Mesmo. Não tem nenhum ponto dele que esteja fora do limite aqui. Não é isso, Correto. gente? Não tem nenhum ponto. Então, legal. Então, ó, pela média, esse processo está sob controle. Tá? Só que, além de verificar pela média, deixa eu colocar esse gráfico lá para baixo, que a gente vai entrar com mais cálculo para entrar com outro gráfico aqui. Ó, além de verificar pela média, nós vimos que a gente tem que verificar também pela amplitude, né? Pela amplitude. Então, pela amplitude, como é que a gente verifica? Ó, como é que a gente verifica pela amplitude? Está aqui a fórmula. Ó. Pela amplitude, nós vamos pegar o R barra já está calculado. Ok? Quer dizer, a média das amplitudes está aqui. Ó. Só que aí a gente precisa calcular para a amplitude, calcular também o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Só que no limite superior de controle, no limite inferior de controle da amplitude, usa uma outra variável usa duas variáveis, chamada D4 e D3. Então, olha só aqui, ó, D4 está aqui, ó. Nós olhamos na tabela lá já, né? Ó, 2,115. E D3 a gente viu que é 0. Então, vamos calcular, ó, limite superior de controle. Quem que vai ser o limite superior de controle? Vai ser o D4 vezes o R barra. Então, vai ser quem? Ó? Limite superior de controle. Eu vou pegar o D4, ok? E multiplicar pelo R barra, ou seja, a média das amplitudes. Beleza? Deu 76,14. Inferior de controle, eu vou pegar o D3 e multiplicar pelo R barra, pela média das amplitudes. Então, o limite inferior de controle é o D3. Opa, só que o D3 é 0, hein, gente? Uau!
Isso é importante, né? Quando a gente multiplica por zero, né? Qualquer coisa multiplicada por zero fica zero, né? Então, olha só. Zero vezes quem? Vezes, né? Zero vezes, conforme a fórmula, D3 vezes R barra, vezes amplitude média, de novo. Né? Então, aqui, ó. Então, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, é que vai dar zero o valor. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Só que nós estamos calculando aí, né, a carta de controle pela amplitude. É isso? Então, se a carta de controle é pela amplitude, então vamos lá, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos colocar aqui de baixo para poder auxiliar na formação do gráfico. Eu vou colocar aqui o valor do limite superior de controle, que nós calculamos, que é 76,14. Ok? Vou colocar aqui, para a gente usar ele no gráfico, né? Que é o limite superior de controle. Né? E vou pegar o limite inferior de controle do gráfico de amplitude, que é zero. Ok. Bom, o que nós vamos fazer agora, então? E tem a média, né? É bom a gente colocar a média também, né? A média, x barra, que é o 36. Ok? Então, ó. Beleza. Bom, então vamos construir o gráfico. Então, a gente já tem todos os elementos aí, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui a amplitude de cada dado amostral, né? Ou de cada amostra. Vou pedir o gráfico aqui. Aqui é Excel, tá, gente? Aqui não adianta eu querer explicar para vocês, porque aqui é Excel. Tá, deixa eu... Isso, pegar aqui de linhas. Beleza. Aí aqui eu vou pedir para mostrar os dados. Legal, tá vendo? O valor das amplitudes, né? Esse gráfico aqui vai ser... essa aqui é carta de controle pela amplitude. Então, tem pela média e pela amplitude. Carta de controle pela amplitude. Beleza. E agora aqui, ó, agora sim eu vou adicionar o limite superior de controle, o limite inferior de controle e a média, tá? E o R barra, né? A média das amplitudes. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou pedir para adicionar, selecionar dados, vou pedir para adicionar série. Primeira série vai ser LSC, limite superior de controle, que é esse cara aqui. Ok. A segunda série vai ser a média, ou R barra, né? Que vai ser essa aqui. E olha que legal, né? O limite inferior de controle vai ser zero. Mas eu peço ele também, né? O nosso LIC, limite inferior de controle, vai ser zero. Ok? Olha lá. Olha lá, gente. Olha o nosso gráfico aqui pela amplitude. Deixa eu ampliar, deixa eu mostrar ele melhor aqui. Olha o nosso gráfico pela amplitude. Aqui eu vou melhorar essa linha aqui, porque talvez não dê para ver, né? Deixa eu colocar ela numa cor preta.
que agora foi. Vamos ver. Não, tá? Ela está meio tímida aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Formatar, preenchimento. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para ela ficar mais forte, para a gente poder enxergar. Alterar, selecionar dados. Selecionar dados. Formatar. Isso. Ó. Então, deixa eu deixar ela pretinha aqui para a gente ver. Deixa eu engrossar ela um pouco aqui também, né? Aí vocês vão ver ela com mais. Aê! Ó, tá vendo? Então, olha só, o que a gente tem aqui, gente, nesse gráfico? Nessa carta de controle pela amplitude. A gente tem o limite inferior de controle, que é 0, o limite superior de controle, que está lá em 76,14. A gente até poderia colocar aqui os dados, tá vendo? Ó, adicionar rótulo, para a gente saber o valor, né? Só que ele traz um monte, né? Aí eu apago, eu mantenho um só, né? Dá um pouco de trabalho, né? Opa. Aí eu teria que manter um único dado. Dá para fazer? Dá, né? Aí é perfumaria, né? É só questão aí de melhorar o gráfico, tá bom? Bom, então é o seguinte, olha só. Eu pergunto para vocês, ó, limite inferior de controle, limite superior de controle, né? R barra, ou seja, média, né, da amplitude. Eu pergunto para vocês, por essa carta de controle pela amplitude, esse processo está sem controle? Está fora de controle? Ou está sob controle? O que vocês acham? Fora de controle ou sob controle? Está sob controle. Sob controle. Por quê? Ficou dentro da variação. Então, eu vou trazer agora os dois gráficos para a tela. Tudo bem? Ó? Então, eu vou trazer os dois gráficos para a tela agora. O gráfico da média e o gráfico da média e o gráfico da amplitude. Tá? Deixa eu organizar aqui, peraí. Olha só, gente, vou ampliar aqui para deixar os dois lado a lado. Olha só. A gente diz que o processo está sob controle quando as duas cartas de controle, pela média e pela amplitude, elas apresentam o processo sob controle. Então, pela média, está sob controle aqui, ó. Os dados não ultrapassam o limite superior de controle nem o limite inferior de controle. E também, pela amplitude, também, ó. A carta não ultrapassa, os dados não ultrapassam o limite superior de controle nem o limite inferior de controle. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza, que esse processo está sob controle. Ok, gente? Esse processo está sob controle. Então, a gente termina por aqui na aula de hoje. O que a gente verificou? A gente verificou se o processo está sob controle a partir de uma carta de controle pela média e a partir de uma carta de controle pela amplitude. Tudo bem? Tem mais assunto. Semana que vem a gente vai explorar um pouco mais isso. Mas eu quero terminar por aqui hoje. Tá? Então vocês viram o seguinte, que são cálculos. Né? São cálculos. Tá? São cálculos. Eu vou salvar essa tela. Não preciso salvar não, porque ela está na apresentação. Né? Eu estou gravando a tela, então vai ficar disponível para vocês na gravação. Tá? Se vocês quiserem refazer, enfim. Né?